Opa, beleza? Hoje estamos de obra nova para vocês. Um dia um portal apareceu em seu mundo. Dentro daquilo, monstros apareceram. No entanto, pessoas receberam poderes. Monges, eles receberam esse título. No entanto, mesmo tendo monges no mundo, eles não estavam conseguindo tancar a quantidade de monstros. Para isso, o governo pediu para que ninguém saísse de suas casas. Até que os monges aparecessem para estar protegendo ele, eles deveriam ficar no seu canto. Mas no meio dessa brincadeira, apareceu pessoas com poderes. Com esses poderes, eles conseguiram peitar esse monstro no mano a mano. Esses são basicamente servos de deuses. E eles receberam um tipo de poderes dividido em 3 categorias. Os seus elementos podem ser divididos em terra, o outro era água e o último era o sol. Mas escondido, o último, que era entre eles, nosso protagonista, com o seu elemento do criador do Elixir, ele consegue peitar um nível caótico no mano a mano. Nível caótico nesse mundo é uma destruição total. Monstros, basicamente nesse nível, são basicamente impossíveis de derrotar. Mas nosso protagonista com um pedaço de madeira na mão, facilmente corta a cabeça do bicho, deixando todos, figurantes ao seu lado, surpreso com a derrota desse monstro. Nosso protagonista era basicamente uma pessoa comum, mas ele resolveu que ele está indo contra o clichê. Ele criou um tipo de elixir, como seu elixir, ele consegue facilmente ter uma força para lutar contra um monstro nível caótico. Vendo que os ancestrais dos monges estavam moscando com os monstros nessa terra, ele estará lidando com isso. Mas por ter matado um monstro nível caótico facilmente, ele acaba meio que ganhando uma fama facinho na internet. Todos que viam nosso protagonista ficavam confusos de quem seria ele, um novato ou um desconhecido. Para entender isso então, precisamos voltar um pouco. Em um trampo, podemos ver o nosso protagonista trabalhando. No entanto aqui, ele já finalizou seu turno. Ele estaria então saindo para estar indo embora. Eles que viam nosso protagonista saindo, deixaram, pois o moleque, aqui quando trabalha, era bastante esforçado. No entanto, nosso protagonista sempre vive tomando um tipo de vitamina ou um tipo de plantinhas. Essas plantinhas para o nosso protagonista deixa ele basicamente chapado um pouquinho, mas é uma sensação boa. Mas como é que ele descobriu essa sua habilidade foi quando ele estava no exército. Lá ele estava treinando com algum tipo de parceiro seu do exército, mas ele mostrou algumas bombas para o moleque tomar. Tomando, ele vê que seu cansaço do dia todo acabou sumindo num piscar. Além do mais, sua mente fica basicamente limpa ao tomar isso. Mas nosso protagonista nesse momento precisava estar indo para um lugar, mas ao seu lado uma mina aparece. Ela aqui queria falar com o nosso protagonista, achando que seria o seu dia de sorte. Ela fala que queria falar de outra pessoa. Falando isso, nosso protagonista ignora ela totalmente. Correndo dela, vemos um dos motivos dele ter corrido dela. Um desses motivos foi o pai de nosso protagonista, que ele resolveu que ele está tipo criando uns remédios aí. Com esses remédios, ele iria estar se tornando uma das pessoas mais influentes do mundo. No entanto, ele se despediu dos seus empregos todos. Logo após isso, resolveu se mudar para uma casa numa fazenda. Lá ele começou a fazer algumas pesquisas, mas em uma dessas pesquisas suas, ele tomou um remédio que não poderia estar tomando. Logo após um tempo, ele resolve fazer um sumidão. Após 20 anos, nosso protagonista tenta sempre viver uma vida boa para conseguir fazer que sua família, sua mãe, consiga ter uma ótima vida. Mas ele resolve parar com o que estava pensando, pois ele resolveu sair, mas já saindo, ele vê um tipo de coisa no céu. Vendo que não tinha visto aquilo antes quando entrou no mercado, ele começa a pensar em estar indo embora, mas o chão começa a tremer. Logo após esse tremor acontecer, uma mão sai de um lugar. Aquilo era um monstro. Um dos goblins estava indo na direção de nosso protagonista, pensando no que estaria fazendo, se corria ou ficava. O efeito da coquinha que ele estava tomando, por aquela coca ter uma cafeína, deixou nosso protagonista extremamente ágil. Ele conseguiu desviar daquele ataque. Não só isso, como agora ele consegue ver os movimentos que esse bicho estará fazendo. Já que ele então tem chance de lutar contra esse goblin, ele vê oportunidade atrás de oportunidade. Para isso, ele chuta esse bicho, jogando-o para trás. Logo após jogar aquilo para trás, ele já vai direto pegando nessa crava do Goblin. Com a crava do Goblin na mão, o nosso protagonista consegue vencer dele. No entanto, outros Goblins partem para cima de nosso protagonista. Mas como o nosso protagonista estava com o efeito da coca ainda, ele conseguiu prever todos seus movimentos. Graças a isso, ele conseguiu lutar contra eles facilmente. Aqui, ele vence de todos esses Goblins facilmente. Agora que venceu dele, nosso protagonista pensava estar indo embora. Mas, pensando nisso, ele olha para frente, já olhando, ele já dá de cara
com esse Goblin gigante na sua frente, deixando nosso protagonista travado de medo. Não só travado, pois nesse momento nosso protagonista percebeu que o efeito daquela coca acabou. Ele fez só aquela caravana do Goblin gigante chegando perto de si, jogando o nosso protagonista para trás. Dentro de um supermercado, alguns dos caras viam um dos monstros chegando perto de si, mas nosso protagonista logo em seguida já é jogado para dentro desse supermercado. Um dos Goblins gigantes atacariam já um dos funcionários, mas nosso protagonista pega um tabaco no chão. Aquilo ele começa a dar uns tragos, porém fumando aquilo ele ganha uns efeitos. Com o efeito daquele tabaco, o nosso protagonista ficou mais forte. Ainda mais, ele ficou muito mais rápido. Por aquele tabaco ter nicotina, o nosso protagonista recebeu mais adrenalina, deixando ainda mais rápido do que ele era. Agora, ele vai com tudo pra cima desse Goblin. Aqui, ele agarra um soco na sua cara. Logo após isso, ele dá outros socos em sequência na cara dele. Mas esses socos não estavam dando efeito nenhum. Então para isso, ele afasta, pois o bicho tentou atacar ele. Mas ele via que não poderia estar perdendo assim. Assim então, ele vai para cima do Goblin de novo. Aqui, ele afunda sem querer o pé na cara dele. Por ter afundado o pé na cara dele, ele consegue vencer desse Goblin. Porém, por pensar que tinha vencido, ele vira as costas. Mas virando as costas, aquele Goblin acorda de novo. Já acordando, ele pega o nosso protagonista. Com ele na mão, ele lasca o nosso protagonista no chão. Só que nosso prota não deixou ele ser morto facilmente. Segurando sua mão, ele lasca um soco no seu bucho. Ele facilmente derrota agora esse monstro. Mas vencendo desse, ele começa a se levantar. Na sua frente, ele vê outros Goblins atacando as outras pessoas. Ele não conseguiria se levantar para proteger eles. Ele só podia ver as outras pessoas se ferrando. Pedindo para que esse monstro parasse com isso, uma pessoa do alto do prédio aparece. Ele consegue meio que proteger esse cara que já iria bater as botas. Mas jogando um talismã em sua direção, um círculo surge. Em seguida, aquilo que apareceu desentrega todos esses Goblins. Nosso prota vendo isso fica de boca aberta, mas essa pessoa que apareceu fica bastante surpreso com a força de nosso prota, pois ele era um cara inexperiente. Mesmo sendo inexperiente, ele conseguiu vencer de um desses monstros. Se perguntando quem seria o nosso protagonista, ele pede para que ele estendesse sua mão. Fazendo isso, ele começa a perceber uma coisa em nosso protagonista, que sua mão era de um humano, mas também não era de um humano. Nesse momento que ele começa a observar o nosso protagonista, ele percebe que nosso prota era literalmente um regular. Regular nesse mundo era basicamente um azar você ter isso. Por ele então ter esse tipo de azar, ele estaria livrando nosso protagonista de umas certas coisas que iria acontecer com ele. Para isso, ele iria evapora o nosso prota, mas antes que ele faça isso, nosso protagonista agradece a ele por ter salvado nosso protagonista e outras pessoas. Ele então resolve mudar de ideia. Ele não queria matar nosso prota, então para isso ele entrega uma pílula ao nosso protagonista. Essa pílula estaria selando poderes de nosso protagonista. Isso seria basicamente uma troca até que razoável. Ele sai por aí, mas nosso protagonista se levanta, pois ele precisava estar quebrando esse tipo de selamento que acabou de acontecer com ele. Pois se não fosse esse tipo de poder que o nosso protagonista teve, ele estaria já até morto antes do que ela pudesse chegar aqui para estar salvando ele. Então para isso ele começa a tomar algumas coisas. Tomando, ele viu que conseguiu quebrar aquele tipo daquele selamento, mas vendo que vai precisar de mais remédio, ele estaria indo para perto de sua mãe, onde que lá ele estaria encontrando algumas coisas. Mas antes de sair, um aviso de monstros aparece em seu celular. Mas antes que ele possa estar deixando esse celular para o lado, ele queria testar uma coisa. Logo então, testando isso, uma tela desse sistema já aparece já na sua frente. Pegando aquela tela do sistema, ele começa a ver que ele tinha um tipo de irregularidade. Tudo que ele leu aqui agora era literalmente aquilo que aquela mulher falou para o nosso protagonista. Só que logo após ele pensar nisso, uma dor começa a surgir. Mas nosso protagonista vendo que algo de ruim está para acontecer, nosso protagonista simplesmente pega uma coca. Aqui, ele toma isso. Tomando isso, ele se recupera. Mas já o sistema que apareceu na sua frente começa a analisar o nosso protagonista de novo. Matéria azul do vazio. Essa era basicamente uma gota que é de uma árvore. É como que se fosse um combustível azulado. No entanto, essa árvore solta algumas gotas, mas para soltar essas gotas era literalmente raro. No entanto, nosso protagonista sem querer tomou uma dessas gotas. Essa gota serviu para quebrar aquele tipo de selamento, mas isso deixou nosso protagonista bastante tonto. Nesse momento ele precisava estar descansando, mas só que aquela mulher dizia que o nosso protagonista era o irregular. Porém na sua tela de sistema aparecia que ele era um mutano. Pensando em esperar
aquele efeito de febre passa em nosso protagonista, na sua frente uma tela desse sistema aparece. No entanto, ali o presidente de seu país apareceu falando que há 10 mil anos atrás, o mundo era cercado de monstros. Os humanos sofriam na mão deles. No entanto, eles receberam os poderes de alguma pessoa aí. Graças a esses poderes, eles conseguiram impedir esses monstros. Mas esses caras, conhecidos mais como monges, basicamente se sacrificaram no fim. Um dos motivos principais deles se sacrificarem era para que os humanos pudessem ficar na Terra e eles pudessem se sobressair das raças dos monstros. Mas agora atualmente, pessoas comuns podem ter poder, e com seus poderes agora, eles podem estar melhorando isso graças agora ao sistema. Nosso protagonista vendo isso, ele abriu algumas abas ali, ele vê algumas habilidades. Vendo essas, o nosso protagonista pega uma delas e começa a melhorar aquilo para ele. Então, para melhorar essa habilidade, nosso protagonista começa a cultivar. Só que para conseguir se tornar um monge extremamente forte, você precisa passar alguns meses ou alguns anos cultivando para conseguir um tal poder. Nosso protagonista vendo isso, ele tenta. Aquele então fecha os seus olhos. Logo após um tempo, nosso protagonista abre. Porém, ao abrir, ele começa a ver algumas selvas dentro de seu quarto, mas acordando e confuso que dia que era, ele sai pela porta. Só que ao saindo, ele começa a ver o calendário aqui. Ele percebe que se passaram 100 dias desde a primeira vez que ele começou a cultivar, deixando o nosso protagonista nesse momento bastante confuso o que acabou de acontecer. Após 100 dias sem tomar banho, o nosso protagonista toma aquele primeiro banho de 100 dias. Ali, ele começa a ver uma coisa de estranho nesse lugar. Olhando para fora, ele viu uma barreira estranha, coisa que ele não tinha visto há 100 dias atrás. Mas do nada, ele começa a sentir uns tremores. Logo olhando para fora, ele vê uns monstros se assustando com ele. Ele olha para baixo. Abaixo de si, havia vários monstros tentando pegar ele, deixando nosso protagonista bastante preocupado, mas ele precisava estar saindo desse lugar o mais rápido possível. No entanto, ele precisava estar conectando o sistema com alguma coisa. Vendo que não conseguiria, ele apenas abre sua tela de sistema. Aqui, ele vê umas duas novas habilidades para ele. Essas habilidades, basicamente, ele copiou de alguma coisa. Passos leves. Essa era a sua habilidade, que ele copiou de alguma coisa, ou aprendeu. Mas aqui, ele achava que era moleza utilizar essa habilidade. Além de se tornar bastante rápido, ele teria outras habilidades para utilizar também. As outras era basicamente de super força, mas se ele por acaso pegasse essa habilidade, uma luz surgiria dali, chamando a atenção dos monstros. No entanto, pensando em não utilizar isso, ele pode estar aprendendo uma nova habilidade. Sua nova habilidade era treinamento de respiração, mas para utilizar essa habilidade, ele vai precisar de estrela. Olhando para ver como é que consegue uma estrela, ele vê que precisará de 10 anos para conseguir uma só. Vendo que não poderia estar utilizando aquela, ele apenas então começa a usar uma outra. Em sua mão surgiriam uns anéis de poderes. Com esses anéis de poderes, ele poderia estar conquistando algumas coisas aí, mas aquilo chamou a atenção de uma besta. Quando então a besta vê o nosso protagonista, aquilo parte então com tudo pra cima do moleque. Vendo que poderia estar morrendo, ele vê outras habilidades o mais rápido possível para pegar. Não achando, ele vê uma última lá, a absorção de besta. Caso uma besta morda ele, ou ele mesmo queira absorver um sangue da besta, ele pode, mas ele tem que ter essa habilidade. Assim então, pegando ela, ele começa a utilizar aquilo, sugando todo o poder desse monstro. Ele começa a ter uns efeitos. Após matar o bicho sugando ele, é jogar para longe. Agora ele conseguiu sugar todo um monstro, mas o efeito de sugar aquilo acontece logo depois. Ele consegue mais força, não só mais força, mas poderes. Com esses poderes agora, ele vai conseguir facilmente sobreviver no meio daqueles monstros. Porém, pensando em sair, ele vê uns brotos que surgiu no corpo daquela besta. Ele, que besta que não é, acaba pegando uma delas. Agora com aquilo com ele, ele finalmente resolve sair desse lugar. Andando então pelos corredores, nosso protagonista pensava em estar esperando o resgate aparecer. Enquanto ele esperava, ele olhava umas habilidades suas. Uma dessas habilidades que ele estava olhando chamou sua atenção, mas do nada, ao seu lado, uma outra besta já aparece. Aquela besta, quando vê nosso protagonista, já começa a partir então com tudo para cima dele. Para não receber o ataque final dessa besta e perder todo seu corpo, ele usa o seu braço como escudo. Ali então, aquela besta morde seu braço. Mordendo, ele acaba sugando toda a sua vitalidade. Não só isso, ele acaba lascando um soco na sua cara. Com esse soco só, nosso protagonista conseguiu matar esse bichinho. Matando aquilo, ele sai pela porta. Nesse momento, ele não poderia estar ficando ali, pois precisava estar saindo logo desse lugar. E correndo então, algumas bestas já aparecem, mas nosso protagonista, por ter sugado já 2 monstros, ele facilmente consegue lutar contra eles. Lutando contra isso, ele vence todos. Subindo então pela escada, ele chega no último andar. Lá em cima, ele quebra a porta, mas já na frente dele, um monstro gigante já aparece. Mas ele precisava estar arriscando uma coisa.
Ele tinha uma habilidade especial. Essa habilidade era para chamar a atenção de algumas pessoas por perto. Ele chega perto do monstro. Chegando, ele utiliza aquilo. Uma luz forte em seguida surge por aquele lugar. Surgindo, ele apenas aguarda no cantinho, esperando o cara aparecer. Após um tempo, um cara aparece. Ali, ao ver aquele cara, nosso protagonista vai até ele. Mas por estar nesse lugar, esse cara pensava que nosso protagonista era um monge. Ele poderia estar voando sozinho desse lugar, mas como ele não consegue ter um talismã e não consegue voar sozinho, ele então ajudará o nosso protagonista. Só que enquanto ficava falando com ele, um outro monstro já aparece atrás desse velho. Ele quase ataca o velhinho, mas o velhinho era esperto. Se salvando, ele pede para que nosso protagonista entrasse dentro de um circo. Ele entra. Logo após um tempo, ele começa a voar com ele. Eles vão até um certo lugar. Saindo já dessa barreira, a mensagem de sua família acaba aparecendo. Ele fica feliz ao ver que sua família estava preocupada com o cara. Mas em outro dia, já podemos ver o nosso protagonista em outro lugar. Nesse momento, ele ligava para uma pessoa. Esse esperava por sua família. Enquanto esperava, um outro guarda aparece ali. Esse era tipo basicamente o discípulo daquele cara que resgatou o nosso protagonista. O nosso protagonista basicamente chamar a atenção daquele cara lá para resgatar o nosso protagonista em um lugar totalmente fácil para escapar, ele veio até aqui para estar dando uma bronca em nosso próprio. O mesmo vê que nosso protagonista estava zoando o seu mestre. Para isso, ele agarra o nosso protagonista pela gola. Pensando em bater em nosso protagonista, ele mostra sua tela de sistema, mostrando. Ele acaba vendo o rank de nosso protagonista. Esse trava de medo ao ver a força do moleque. Vendo que o moleque lá tinha a mesma habilidade de seu mestre acaba dando uma bronca nele, dizendo que além dele, não há mais ninguém com uma força tão alta como o mesmo. Mas ele não quis desafiar o nosso protagonista, pois ele via lá em seu sistema que ele era muito mais forte que esse bicho aqui. Ele nem tentou arriscar lutar com o nosso protagonista. Esse mundo existe mudando. Eles basicamente são pessoas que nasceram com uma característica bastante rara nesse mundo. Esse cara e o outro aí na sua frente basicamente possui isso. Além do mais, nosso protagonista possui um elemento bastante raro. Elemento da natureza. Eles basicamente só possuem água e terra e fogo. Por ser um diferencial, nosso protagonista nesse momento resolveu querer estar pesquisando as paradas. Nesse momento ele descobre uma história que no passado algumas pessoas irregulares abriram um portal. Monstros apareceram. Para poder selar esses monstros, os monges apareceram e fizeram isso. No entanto, lá baniram os caras que tinham poder irregular. Mas nosso prota nem sequer quis ficar no meio dessa brincadeira. Ele, uma hora ou outra, será caçado. Para isso, ele estará ficando no fundo só observando tudo. Mas mesmo tomando um chá verde, ele acaba tomando alguns efeitos por aquilo. Ele ganha algumas coisas. Mas aqui, ele começa a pesquisar no Google algumas paradas. Uma delas era sobre drogas. Só que por sinal, nosso protagonista em sua mão possui a mesma semente que ele acabou de ver na internet. Mas para saber se nosso protagonista estará fazendo aquela ervazinha base, essa daí nós teremos que deixar para estar descobrindo em uma próxima parte. Mas para nós ter a parte 2 básica, nós teremos que deixar uma meta de likes. Se nós aqui bater 1.500 likes, eu trago a vocês uma parte 2. Então nos vemos por aí, né?